Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu cooperador, seu amigo, seu discípulo, pastor junto com ele, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, eu farei a leitura dos versículos 3 a 5. É o texto que vai nos conduzir hoje na reflexão na palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 5. É a página 227 do Novo Testamento nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai, a tua palavra aberta está e foi lida, Senhor, diante de nós. A nossa expectativa, Pai, é que fales ao nosso coração, que através dela, Senhor, sejamos exortados, edificados, aconselhados, animados, encorajados, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo em cada um de nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. No último dia 30 de abril, a SAF promoveu um encontro, um chá para celebrar o Dia das Mães, um encontro também de um dos seus departamentos, e ali, naquela oportunidade, já quase um mês atrás, a gente abriu a Bíblia nesse texto e refletimos sobre esse assunto. Então, a minha ideia é fazer um resgate desse encontro e pensar aqui com vocês um pouco sobre a nossa família. Se você vive no ambiente presbiteriano, seja na nossa igreja, em outras igrejas presbiterianas, você sabe que é muito comum, no mês de maio, dedicarmos ou todas as reflexões, todos os sermões, todos os encontros, ou um ou outro encontro a uma reflexão bíblica especificamente sobre a família. Especificamente sobre a nossa casa, sobre as nossas relações. Não que em outros períodos do ano não se faça isso, mas é muito comum isso. É muito comum a gente considerar o mês de maio como o mês da família. E é bom a gente saber, é muito bom a gente lembrar que a palavra de Deus, é claro, tem uma mensagem para a nossa casa e para a nossa família. Porque, meu irmão, se a sua família e a sua casa é um lugar maravilhoso, tudo está indo bem, louvado seja Deus. A gente aprende, por exemplo, nos livros de família, nos encontros que a gente faz para refletir sobre a nossa casa, que não tem nenhuma família tão boa que não possa melhorar. Não é verdade, Carol? Não tem nenhuma família tão boa que não possa melhorar. Por outro lado, vez por outra, a gente se depara com dificuldades dentro da nossa casa, com algum tipo de crise, algum tipo de problema, e vem das mais variadas formas possíveis. Então, eu insisto, é importante a gente lembrar que a palavra de Deus tem uma mensagem para a nossa casa e para a nossa família. Porque veja, meu irmão, minha irmã, não é de hoje, aliás, não é de hoje mesmo, que algo que a gente vê me incomoda muitos de nós. Porque, não sei se você vai concordar comigo, mas pelo fato, especificamente você que é cristão, você que é cristã, há sobre a minha casa, sobre a sua casa,
sobre a nossa família uma espécie de imperativo, um peso, uma espécie de responsabilidade necessária. De que você está falando, Diego? Que a minha família, que a sua família, que as nossas famílias sejam perfeitas. Mas peraí, Jordana, você não é crente? O Fábio não é crente? Como assim vocês estão com problema em casa? Não, peraí, presbítero Célio, pelo amor de Deus, não é? 50 anos, 60 anos servindo ao Senhor, como que o senhor e Dona Carmen têm problema? Não é possível isso. Não é possível. Eu não sei se isso só acontece comigo, não é? Eu acredito que essa seja uma percepção geral. As pessoas imaginam que pelo fato da gente ser crente, da gente ler a Bíblia, da gente estar na igreja, né, tudo vai dar certo. Os nossos filhos serão perfeitos. A nossa esposa será maravilhosa, o nosso marido será exemplar. E a gente vai meio que carregando esse fardo pelo caminho, né? Sobretudo quando a gente olha para a nossa casa e percebe o óbvio. Qual é o óbvio? A nossa família não é perfeita. E, em particular, esse peso, muitas vezes, né, ele dificulta mais a caminhada daqueles que são oficiais na igreja, daqueles que têm algum tipo de responsabilidade específica na igreja. Porque tem aquele texto do Paulo, escrevendo também para o Timóteo, só que na primeira carta, dizendo que é necessário, é importante que o bispo, que o ancião, que o presbítero, que o pastor, as palavras ali, elas podem ser alternadas, né? A palavra original no grego ali pode significar cada uma dessas, governe bem a sua casa, criando os seus filhos sob disciplina com todo respeito. E aí ele termina: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí eu olho para esse texto e me pergunto, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, pelo fato de eu ser pastor, do presbítero Célio ser presbítero, a nossa família precisa ser perfeita, presbítero Ezequias? Os nossos filhos precisam ser perfeitos? E se não forem? Nós não temos condição de servir a igreja? Você não tem condição de servir a igreja? Como funciona isso? Como funciona isso? Eu me pergunto. Por quê? Eu insisto, não é? Esse peso cai sobre nós e a gente observa a realidade e a realidade não bate. Não bate. E aí a gente vai entender aqui um pouco do contexto do Timóteo, do contexto dessa carta e, com a graça de Deus, recolher aqui algumas lições para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Primeiro, é importantíssimo entender quando o Paulo envia essa carta para o Timóteo. Faz toda a diferença, não é apenas um dado histórico. Vai ajudar a gente a entender a dificuldade do Timóteo. Porque ele está escrevendo ali, muito provavelmente, na década de 70 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Ali, a gente pode considerar, está crescendo cada vez mais a perseguição à igreja. A gente já vai ver isso nas cartas, já vai ver isso nos evangelhos. O próprio Senhor Jesus morre sendo perseguido pelos judeus e pelos romanos. Então, assim, era uma perseguição social, digamos assim, não é? Feita pelos romanos, mas também era uma perseguição religiosa, feita pelos judeus. Né? E por que esse é um período crítico? Porque no ano de 70 depois de Cristo, 70 é um marco assim interessantíssimo. Vale a pena depois você dar um Google, não é? Você pesquisar na internet se você não ouviu falar sobre isso ainda. Né? As legiões romanas invadem Jerusalém, Diácono Bahia, e destroem o templo. É uma carnificina. É literalmente uma carnificina no templo de Jerusalém. Os relatos são impressionantes, são viscerais. Diz-se, por exemplo, que as pedras do templo, quando caíam, esmagavam os corpos dos judeus. Era uma guerra longeva, sangrenta. É impressionante. Isso por conta da perseguição sofrida pelos cristãos. E aí, o Paulo escreve essa carta para o Timóteo. Na verdade, são duas cartas, a gente está lendo a segunda carta. E a carta que ele escreve ao Tito, você vai ver aí na continuação da Bíblia, são as chamadas cartas pastorais.
Para que carta pastoral? Para ensinar para o Timóteo, para ensinar para o Tito, para ensinar para os seus cooperadores como lidar com a igreja, o que fazer na igreja, como se comportar, como conduzir o povo de Deus. E aqui reside um detalhe importante na vida do Timóteo. Porque no caso do Timóteo, essa perseguição, ela não, ou provavelmente, ela não era apenas exterior. Não era apenas da porta da casa para fora. Porque você reparou aí no texto que a gente leu, olha aí o versículo 5 novamente. Se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada. O Paulo faz uma citação interessante. Ele fala, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em quem? Na sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. Pergunto, cadê o pai do Timóteo? Cadê o avô do Timóteo? Não tem referência. Por quê? Daqui a pouco a gente volta nisso. A gente tem um indício no texto bíblico. Se você voltar lá em Atos, no capítulo 16, você vai ver o encontro do Paulo ali com o Timóteo e com a família do Timóteo. E lá em Atos 16, nos versículos 1, 2 e 3, o Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que o Timóteo, ele era filho de mãe judia, mas de pai grego. O pai do Timóteo não era judeu. E tudo indica, como daqui a pouco a gente vai olhar de novo, que ele não se tornou judeu posteriormente. Porque o Timóteo ele só vai ser circuncidado na idade adulta. Muito provavelmente para não ter ali uma crise familiar em casa. Não é? E aí o que tudo isso quer dizer? Não é? O que isso tem para falar a minha família e a sua família? Como é que a experiência do Timóteo pode nos ajudar? E aí, o tema da minha fala aqui nessa manhã é o mito da família perfeita. Que eu e você precisamos ferozmente derrubar. O mito da família perfeita. Por que eu e você precisamos ferozmente, eu enfatizo essa palavra derrubar? Porque elas não existem, meu irmão e minha irmã. A família perfeita não existe. Diego, como é que você pode afirmar isso assim, peremptoriamente, taxativamente? Como que é isso? E tal. Muito simples, podia até terminar aqui o sermão agora, o que talvez fosse até melhor, presbítero Maurício. Pergunto, você é perfeito? Eu sei que para alguns pode ser até difícil admitir isso, Mas você é perfeito, Lucas? O Lucas já respondeu ali. Sua mãe é perfeita? Seu pai é perfeito? Seu irmão é perfeito? Sua irmã é perfeita? Se nós não somos perfeitos, como podemos compor famílias perfeitas? Como podemos carregar esse fardo de que a nossa família, tudo tem que sair perfeitamente, maravilhosamente? E aí a gente tem que ir para a Bíblia, é claro. A Bíblia é a nossa referência, é o nosso ponto de referência. E aí eu pergunto para você, e seria maravilhoso se a gente tivesse tempo para poder pensar com mais detalhes sobre cada uma dessas experiências, sobre cada uma dessas famílias. Eu pergunto para você, você já ouviu falar de uma certa personagem bíblica chamada Abraão? Acredito que sim, não é? Pergunto, Abraão conseguiu constituir uma família perfeita? Não? Mas ele não era o pai da fé? A família do Abraão, diácono Bahia, não era perfeita? Não, mas peraí, talvez Abraão e Sara não fossem. Rola ali uma mentira, uma omissão ali no Egito, tem aquele negócio da Agar, tem o filho que fica lá abandonado para morrer e tal. Não, mas a família do Isaac era legal, não era, presbítero Maurício?
A família do Isaac, ele fez assim. A família do Isaac era show de bola, a família exemplar, não era? Tá bom, a família do Isaac. Não, mas a família do Jacó, gente, o Jacó tinha que ser perfeita, a família do Jacó. É o homem que vira Israel, dona Carmen, que vai dar origem ali às 12 tribos de Israel. A família do Jacó, essa é modelo. É modelo? Essa é modelo? Quem aqui tem mais de um filho em casa? Levanta a mão, né? Para quem tem filho, mais de um filho, né? Pensa presbítero Mário e Márcia. Chegando em casa, para Natália, eles têm 3 filhos, Bárbara, Mariana e Natália. Chegando em casa para Natália, com uma roupa diferente, presbítero Maurício. Um vestido assim colorido, não é? É diferente, com umas pedras, uns adereços assim, né? Natália, é para você, minha filha. Aí, no mínimo, Bárbara e Mariana vão olhar assim, né? Vamos ver se tem mais uma caixa, né? Vamos ver se aparece mais alguma coisa assim. Aí, não tem. Mas por que não tem? Ô mãe, não está esquecendo de nada aí, não? Não, Bárbara, sabe o que é? É que Natália é minha favorita. Tem até uma novela assim, né? A Favorita. Você consegue conceber isso? Isso é uma coisa legal? Quais são os efeitos disso dentro de casa? Isso acontece, meu irmão, minha irmã, na família de Jacó. O homem faz questão de todos os filhos saberem que ele tinha um filho favorito. Sabe qual é o resultado disso? Você conhece a história de José. É por aí. É por aí. Imagina um irmão pegar outro e decidir, não vou matar não, só vou vender como escravo. Imagina eu fazer isso com você, Renan. Renan é meu irmão. Né? Não vou matar não, só vou vender como escravo. Isso é uma família bíblica, meu irmão, minha irmã. Na verdade, não é Adão e Eva, primeira família. Surge o problema. Imediatamente, o que o Adão faz? A culpa é minha. Deus, fui eu. Não era para ter feito isso. E tal. É isso que o Adão faz? Não, mas a Eva vai fazer isso, não vai? Não, o Adão não teve nada a ver com isso. Fui eu que fiz, eu assumo, Senhor, me perdoa. É isso que acontece? Quer dizer, esse negócio da gente matar no peito, Carol, não é? E como diria o Homer Simpson, você conhece o Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Obrigado. Né? Se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Desde o Éden a gente faz isso. A gente não assume. E aí, eu fico pensando, Diego, realmente, né? Se nem as famílias bíblicas foram perfeitas, como que a minha vai ser? E aí a gente tem aqui um espaço de decisão. Abrem-se 2 ruas diante de nós. A primeira rua não tem jeito, nem a família bíblica era boa, né? Eu não sou perfeito, nós temos dificuldades, temos crise, é isso aí mesmo, vou jogar a toalha, vou desistir. Esse é um caminho. Pergunto, esse é o caminho que a Bíblia nos oferece? A Bíblia fala, desista da sua família imperfeita? É isso que a Bíblia fala? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que, embora imperfeitas, ela é a nossa família. Ela é a nossa família. Por isso eu preciso, diante de Deus, lutar com todas as forças que Deus me dá, na força do Espírito Santo, para que a minha família seja o melhor que ela puder ser. Para que a minha família seja o melhor que ela puder ser. Não adianta, meu irmão, minha irmã, por exemplo, uma tentação que bate muitas vezes à nossa porta, é aquela de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí a gente fala, não, mas os filhos do fulano e da fulana, eles sim são perfeitos. Os meus filhos não. Não, mas o marido da fulana é perfeito, o meu marido não é. A esposa do fulano é perfeita, a minha esposa não é. E a gente vai meio que empurrando as coisas com a barriga.
A Bíblia convida a gente a todo tempo, meu irmão, minha irmã, a tomar as rédeas da nossa casa, da nossa família. Porque se de fato a gente sempre vai ter um conflito, e isso acontece desde o Éden, desde que o pecado entrou no mundo, ele deturpou as nossas relações. Por outro lado, Deus nos concede ferramentas, Deus nos concede habilidades para cuidar da nossa casa. E como que a gente vê isso na família do Timóteo? É o que a gente vai pensar agora. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai olhar aí junto comigo. A primeira lição aqui é a seguinte, não é? Pergunto, Timóteo tinha uma família perfeita? Sim ou não? Não tinha. Nenhuma família da Bíblia era perfeita. Não é simplesmente porque era formada de pessoas imperfeitas. Só tem, na verdade, não é, presbítero? Mas eu vou guardar essa para o final. Deixa essa para o final. Não é? Mas ainda assim, fica como primeira lição, presbítero Maurício, dentro do possível, era uma família que estava unida. Timóteo tinha uma família perfeita? Não. Mas dentro do possível, ela estava unida. Quem é que o Paulo cita aí no texto que a gente leu? Timóteo, Eunice e Lóide. O rapaz, a sua avó e a sua mãe. Embora, como eu já tenha destacado, estejam faltando aí duas figuras importantes. Não é? O avô do Timóteo e o pai do Timóteo. Não é? E onde é que eles estão, Diego? Nós não sabemos, o Paulo não fala. Então, duas coisas podem ter acontecido aqui. Uma, os dois já poderiam ter falecido, ok? Não é impossível que isso tenha acontecido. A expectativa de vida não era tão alta quanto é hoje, guerras, enfrentamentos e tal. É possível que eles tivessem já falecido, ou não. E o mais provável é que eles não tivessem falecido ainda. Por que, Diego, que isso é o mais provável? Pelo que eu falei anteriormente. Atos capítulo 16, versículo 3, fala que o Timóteo ele só foi circuncidado na idade adulta. Por que esperar tanto para circuncidar o filho? Muito provavelmente, tinha ali uma dificuldade religiosa, uma certa perseguição dentro de casa. Por isso que eu fiz questão de falar do contexto histórico agora há pouco. Porque o Timóteo lidava com essa dificuldade fora de casa e muito provavelmente dentro de casa também. O que você está querendo dizer, Diego? Vou falar de forma mais clara. A gente sabe que, às vezes, as nossas diferenças religiosas dentro de casa são tranquilas. Você conhece famílias assim? Eu conheço famílias assim, não é? O marido é católico, a esposa é evangélica, a esposa é espírita, o marido é evangélico, e as coisas caminham bem, o pessoal se respeita, a família é abençoada, cada um respeitando o espaço do outro. Eu mesmo até citei naquele encontro uma experiência que eu tive. Eu trabalhei com uma pessoa que ele era espírita, ele fazia parte ali de um centro de umbanda, e a esposa dele era cristã, era evangélica, e eles viviam numa harmonia espetacular, não é? É muito interessante. Agora, a gente pode dizer que sempre é assim? Quando a gente tem diferenças religiosas dentro de casa, a gente pode dizer que sempre é tranquilo? Lamentavelmente não. Lamentavelmente não. E essa é uma lição importante dessa família. Apesar das diferenças dele, não é, eu insisto, muito prováveis, não é, eles viviam em alguma harmonia. O texto lá de Atos, no capítulo 16, mostra que a comunidade dava testemunho do Timóteo. O próprio Paulo, aqui no texto, ele fala do testemunho da Eunice e da Lóide, da família de Timóteo. Ele tinha ali cumplicidade, companheirismo, que tinha a ver diretamente com a fé que eles compartilhavam. E isso, meu irmão, minha irmã, serve de incentivo para mim e para você. Quando a gente olha para a nossa casa e vê as dificuldades na nossa casa, que podem vir, por exemplo, dessa questão religiosa, a gente pode acreditar: Senhor, há esperança para a minha casa, há esperança para a minha família, há esperança para a minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, a despeito de eventuais diferenças.
Eu não preciso desistir por conta disso. Essa é uma primeira lição, né? Apesar das dificuldades, havia certa comunhão. Uma segunda lição é a seguinte, né? E essa é muito interessante e ainda hoje pode nos ajudar muito. Pergunto, Timóteo, Eunice e Lloyd tinham a mesma idade? Eram próximos ali? Eram gerações próximas? A despeito de ser uma família imperfeita, de diferentes gerações, eles tinham, eu insisto, união. Eles viviam bem, não é? O Paulo destaca a fé sem fingimento que habitava neles. Não é? Havia respeito, havia cumplicidade, havia companheirismo, mais uma vez fruto da fé que eles compartilhavam. E aí eu não sei se você já teve esse diálogo em casa, ou já ouviu de alguém, né? Por exemplo, um pai falando sobre os seus filhos. Não é possível, esse menino está falando outro idioma, eu não entendo nada do que ele fala. A gente não consegue se comunicar. Eu falo uma coisa, ela responde outra. Ah, essa geração... Eu gosto particularmente dessa, viu, presbítero Célio? Essa geração está perdida. No meu tempo não era assim. No meu tempo, como se a gente tivesse parado no tempo lá atrás, né? Porque se a gente está vivo, o nosso tempo é quando? O nosso tempo é hoje. Se você está vivo, mas eu tenho 95 anos. Que bom, meu irmão. O seu tempo é hoje. Mas a gente costuma ter essas dificuldades dentro de casa, né? O contrário é verdadeiro. A filha, né? O filho olha para o pai e olha para a mãe, não é possível. Eu acho que eu falo alemão e eles estão falando japonês. Não é? Eu tento abrir o coração, eu tento compartilhar, falar das minhas dificuldades e eu não sou ouvido, não sou ouvida. Isso, gente, um pequeno parênteses, tem sido assim uma epidemia. Uma epidemia. Esses dias, você sabe que eu faço faculdade de Direito, uma pessoa dentro da minha sala, jovem, se levantou chorando e saiu da sala. Imagina isso, no meio da sala, se levantou chorando e saiu. Ficou todo mundo assustado, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí uma saiu para poder ver o que estava acontecendo. No final das contas, o que era? Problemas dentro de casa e não tem ninguém para conversar. Mas você não pode conversar com os seus pais? Eles não me ouvem! Não tem espaço para diálogo. E aí, desculpe, mas eu preciso tocar nessa ferida, digamos assim. Porque a gente falou de pai e falou de filho. E aí tem os avós. E aí tem as avós. E muitas vezes, digamos assim, 99% das vezes, é uma relação maravilhosa. Apoia, auxilia, orienta, educa, chama atenção, participa, não é? mas tem aquele 1%. Ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Presbítero Ezequias, que é avô também, já dá aquele sorriso assim. Né? Tem ou não tem? Aquele avô, aquela avó que na tentativa de ajudar, acaba prejudicando. Alguém fez assim ali atrás, acho que foi a Dáurea que fez assim. Não tem não, não tem não, não tem não. Não é? Tem, gente, lamentavelmente tem. E veja que essa é uma realidade no texto, dentro de casa e fora de casa. Porque o Timóteo ele está falando que ele está chorando. O Paulo está falando que lembra das lágrimas do Timóteo quando eles se separaram. Ou seja, o Timóteo ele se dava bem com a sua avó, se dava bem com a sua mãe e se dava bem com o apóstolo Paulo. A ponto do apóstolo dizer que estava cheio de vontade de reencontrá-lo, de abraçá-lo novamente, a despeito da diferença da idade. Uma das minhas, ou faz parte das minhas melhores lembranças, os meus encontros com meu avô, no quintal da casa dele, quando eu era criança. As conversas que a gente tinha, não é? Então, assim, é claro que há diferença, mas essas diferenças podem ser superadas para que a gente tenha
comunhão dentro de casa também. E aí uma terceira lição, já caminhando para o final, não é? Tem a ver com o fato dessa família ter tido um encontro com Jesus. Meu irmão, minha irmã, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. E mais uma vez eu destaco isso. O Paulo fala de uma fé sem fingimento que habitava na Eunice, na Lóide e no Timóteo. E o texto fala também, tanto esse quanto lá de Atos, que Eunice e Lóide se dedicaram a transmitir a sua fé para o Timóteo. Porque, meu irmão, minha irmã, a minha fé não vai salvar o Davi e o João. A minha fé não vai salvar o Davi e o João. Como alguém já disse, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. E aí, qual é o meu papel nisso? Não é? Um professor meu, há algumas semanas atrás, ele falou isso no contexto do ensino universitário, sobre a dificuldade de ensinar na faculdade, né? Sobre as crises e lutas e o esforço que ele precisa fazer. Ele usou essa expressão, que eu peço desculpas, não é? pela vulgaridade, mas eu acredito que esclarece bem o que eu estou querendo dizer aqui. Não é? Ele disse assim: eu só posso levar o cavalo até a beira da lagoa. Eu não posso forçar ele a beber água. Eu só posso levar o cavalo até a beira da lagoa. Eu não posso forçar ele a beber água. O que isso quer dizer para mim e para você? O que eu e você podemos fazer como pais? E esse é parte do peso que a gente se ressente muitas vezes. Eu posso ler a Bíblia com meu filho, eu posso orar com meu filho, eu posso trazer ele para a igreja, eu posso falar para ele de Jesus, mostrar para ele o meu exemplo na caminhada com Cristo. Agora, quem vai trabalhar no coração dele, quem vai trabalhar no coração dela é quem? É o Senhor, é o Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Há muita coisa que eu posso fazer, mas eu posso fazer tudo? Eu não posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. E aí, qual é a conclusão para a gente aqui? Em primeiro lugar, lembrando a fala do reverendo Leonardo Sayum, né, o que a gente leva para casa? Em primeiro lugar, o seu ponto de partida, o meu ponto de partida, é a sua família, é a minha família. Diego, mas você não faz ideia de como é a minha família. Não faço mesmo. Mas é a família que você tem. É a esposa que Deus te deu. É o marido que Deus te deu. São os filhos que Deus te deu. São os netos que Deus te deu. O seu ponto de partida é a sua família. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ele dá graças a Deus a quem desde os seus antepassados, embora judeus, abençoaram a vida dele, falaram para ele de Deus, mostraram para ele o caminho. Ele não renega a sua família, os seus antepassados. Pelo contrário, o meu ponto de partida, o seu ponto de partida, meu irmão, minha irmã, sem ilusão, sem fantasia, sem imaginar uma realidade diferente, porque multiverso da loucura só no Doutor Estranho, gente. Tá bom? Eu não vou dar spoiler, não. Se você já viu, sabe do que eu estou falando. Né? Multiverso da loucura só no cinema, só nos quadrinhos. Não tem multiverso. Aqui é o nosso universo, é a minha família, é a sua família. Então abrace a sua família, meu irmão, minha irmã. Ore pela sua família, como o apóstolo Paulo faz aqui, orando pela família de Timóteo. Não é? Isso é a segunda lição direta. Coloque diante de Deus a sua casa, coloque diante de Deus os seus filhos, coloque diante de Deus os seus problemas, as suas crises, as suas dificuldades, porque nós temos um Deus, como eu acabei de falar, que tem um poder acima de todo o poder. Acima de todo o poder. Não desista da sua casa.
Não desista do seu casamento, da sua família. E aí eu termino, finalmente, olhando para a Bíblia. Olhando para a Bíblia. Porque, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para a Bíblia, as famílias da Bíblia nos enchem de esperança. Sabe por que elas nos enchem de esperança? Porque a família de Moisés era perfeita? Era? Mas criou Moisés, não criou? A família do Davi era perfeita? Mas criou o Davi, não criou? A família da Raabe, a família da Lloyd, da Priscila, do Áquila, do Pedro e do Paulo e tantas outras famílias eram perfeitas? Mas criaram esses homens e essas mulheres de Deus, não criaram? Aliás, meu irmão, minha irmã, José e Maria foi o que eu guardei para o final. José e Maria eram perfeitos? José e Maria não eram perfeitos. Mas eles criaram o Filho de Deus. Você consegue imaginar José se colocando de joelhos para conversar com Deus sobre o filho deles? Você consegue imaginar isso? Se um homem e uma mulher imperfeitos puderam criar o Filho de Deus, eu e você podemos fazer alguma coisa também, não podemos? A minha casa, a sua casa, pode ser abençoada pelo Senhor também, não pode ser? Os nossos filhos, os nossos netos, o nosso marido, a nossa esposa, podem ser abençoados pelo Senhor também, não podem? Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado.